Para crescer em maturidade. No vídeo de hoje você vai ver a capacidade de assimilar suas próprias experiências, sua biografia, sua história pessoal, para ter esse caminho de desenvolvimento. Bem-vindo ao canal do Zezé e Rosa. Te peço a gentileza de se inscrever no canal se não é inscrito e roda a vinheta. Vamos lá! A capacidade de assimilar as suas próprias experiências que representa talvez o princípio do caminho que conduz uma personalidade madura. Vejamos, a criança e o adolescente, eles têm a sua biografia, a sua história pessoal, mas percebemos que ainda está no primeiro capítulo. Não apresenta as lições da vida, o crescimento próprio, as experiências que nós vamos tendo no decorrer da vida. Tem um escritor aí brasileiro muito conceituado, o Rui Barbosa, ele escreveu sobre o ensinamento do tempo. O mestre dos mestres é o grande maturador. Verdade, a sua biografia, a sua história, ela é insubstituível reservatório de experiências do passado. Todos temos uma biografia recheada de surpresas, de tesouros. Nós temos a nossa história, nós temos a nossa vida. Você já parou para pensar aí? Um país, uma cidade sem história, é um país, é uma cidade sem identidade. Não tem nada que represente, que fale sobre ele. A nossa biografia, ela vai construindo ao compasso de um diálogo entre a criança, o adolescente que já fomos e o adulto que hoje nós nos tornamos. A criança e o adolescente vão contando, a nossa criança, aquela criança que nós éramos, vão contando ao adulto a história dos seus primeiros anos. E ela nos diz muitas coisas. Ela vai revelando muitas coisas. Para isso que a nossa biografia vai também servindo. Lembra-te de como foi bom para você aquela dedicação carinhosa dos teus pais? De como foi ruim aqueles gestos de egoísmo que talvez você teve para com seus irmãos, que geraram aí tantas brigas e até hoje vocês não falam, vocês não conversam. Já pensou? Lembra daquele desleixo, daquela preguiça que acarretou na sua vida um grande desgosto, um fracasso nos seus estudos? Coisas que a sua própria história vai lembrando, vai te lembrando. Outras coisas você não quer lembrar, né? Outras coisas você coloca aí debaixo do tapete. A nossa história pessoal, a biografia, ela evoca da nossa memória do passado e vai nos ensinando riquíssimas lições. Os imaturos, que podem ter muito bem uma idade avançada, não sabe escutar a voz do passado, não sabe ler o livro da própria vida, da sua existência. Tem um autor que diz que adquirir maturidade é viver recolhendo o passado, guardando a sequência do tempo, vivendo o presente, ilustrando com a riqueza do passado e com um verdadeiro progresso, e não como um mero processo. Claro, a nossa vida é um processo que vai evoluindo. Ter uma biografia, ter uma identidade, ter uma história, é uma narrativa singular. Para sermos nós mesmos, devemos possuir a nossa biografia, rememorar o nosso drama interior. O homem precisa dessa narrativa interna para manter a sua própria identidade. Precisa das suas origens, do seu próprio eu, para ir crescer, para ir se descobrir, se autoavaliar, se perceber, se dar ao outro. Muitas pessoas hoje não conseguem relacionar, não conseguem viver, conviver, porque não se conhece, não sabe aquilo que é. Não sabe a sua identidade, as suas características, então vai se perdendo e vai até querendo ser outra pessoa, querendo viver uma outra realidade. Deixa eu te contar um segredinho aqui.
não consegue. Seja você mesmo. Não queira ser outra pessoa, porque isso traz um sofrimento, nos coloca numa zona de vitimismo muito grande e nos faz sofrer e levar o outro a sofrer quando nós não reconhecemos aquilo que é de bom, aquilo que é valoroso, que a nossa biografia pode dar para o mundo, pode dar para as pessoas, para a sua família, a sua descendência, aquilo que você é. Digamos, nós temos o nosso passado, nós temos várias pessoas que nos ajudaram a sermos quem nós somos hoje. E nós devemos a gratidão, nós passamos essa experiência bonita. E para viver a nossa biografia, a gente precisa, talvez, uma cura emocional, talvez uma cura na sua vida. Para se encontrar com você mesmo, talvez precisa se encontrar com a sua biografia, com aquilo que você é de fato. E aí você vai perceber ela como um desempenho crucial no seu processo de amadurecimento. À medida que ela vai refletindo sobre as experiências vividas, envolve uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao nosso redor, daquele ambiente. A sua forma de ver as coisas, ela vai mudando. E aí a maturidade é um resultado natural deste processo de autoconhecimento e de crescimento. Isso é muito importante e eficiente na nossa vida. Quando você aceita a sua biografia pessoal e reconhece que é uma jornada única e valiosa, compreende que cada experiência positiva, negativa, boa ou ruim, a forma que você quiser ir trazer, desempenha um papel importante na sua personalidade, na sua formação, daquilo que você é hoje. Isso inclui momentos de sucesso, adversidade, sofrimento, lágrimas, coisas que você foi superando e as escolhas que você vai fazendo a partir até dos seus arrependimentos, daquilo que você foi vivendo. Você vai tendo essa capacidade e vai contribuir para a sua vida moldar, e a sua perspectiva de mundo também muda. Através dessa compreensão, você ganha uma visão mais ampla e realista de si mesmo. Começa a olhar para você com uma ótica de não querer que os outros olhem, de querer que os outros cuidem, de querer resposta somente de outras pessoas para a sua vida. Mas na sua biografia, na sua história, você vai encontrando respostas e motivações para viver. E claro, com uma bagagem, com a experiência que você tem, com conhecimentos acumulado ao longo de tantos e tantos anos. Você vai ver que a maturidade, ela traz consigo uma maior capacidade de tomar as decisões conscientes e responsáveis, levando em consideração as consequências e os impactos que elas podem ter na sua vida. E tudo isso nós estamos falando para quê? Tocar melhor na sua vida, ver que ela tem respostas que você tanto tempo tem buscado fora, tem aí buscado em outras pessoas, em relacionamentos frustrados, na sua vocação talvez aí frustrada, no seu profissionalismo que talvez não tenha desempenhado um papel importante ou que você não tenha visto aquilo que ele pode desempenhar, não se aceita, não vê o seu perfil, e aí você vai sofrendo e vai fazendo as outras pessoas sofrer. E claro, quando a gente lida de forma mais equilibrada com os altos e baixos, isso é fruto de ver a sua vida. Você aprende a lidar com a vida, com a sua realidade, com uma maneira mais serena, mais suave, mais equilibrada, e toma as ações baseadas na sua experiência passada. A maturidade também está relacionada à empatia e à compreensão dos outros. Quando você se vê, você passa melhor a ver o outro, pois você reconhece que cada um
como você, como eu, possuímos a sua própria jornada, a sua própria história. Vemos hoje pessoas que têm aí um grande papel de formação, que ele impacta a vida dos outros, mas você também pode impactar, e talvez você já tenha impactado, talvez você se vê uma pessoa autêntica e é uma pessoa autêntica, mas não reconhece isso. Claro, você sofreu, você amou, você se reconheceu que precisava lutar, e hoje você vai vendo que a sua história, que as suas origens, ela foi a maior formadora. Ela desempenhou um papel muito importante e que talvez hoje você nem reconhecia a partir deste vídeo. Então, minha querida, meu querido, aceitar a sua biografia pessoal é abraçar a maturidade. Aprender com nossos erros é buscar constantemente os desenvolvimentos. E a gente já viu isso em livros de autoajuda, em palestras, em pregações, mas com a nossa vida, na nossa vivência, ela tem um gostinho de autoconhecimento. E ela traz a capacidade de lidar com as incertezas da vida, de uma disposição para crescer diante de tantos os desafios que nós vamos experimentando. À medida que você reflete suas experiências, aprende aí lições valiosas e desenvolve uma compreensão mais profunda de si mesmo e do outro, e você vai se sentindo mais livre, a liberdade interior, a clareza com que você vive, a clareza com que você vai enfrentando com resiliência e com confiança a sua vida, a vida do outro, a vivência dos seus relacionamentos, ela perpassa, ela tá ligada à sua história pessoal de vida. E você, como tem lidado aí com a sua vida, com a sua história? Que valor tem a sua biografia? Qual valor ela apresenta na sua vida e nas outras pessoas? Qual impacto está acontecendo aí na sua vida e nas outras pessoas? Se inscreva no canal e te aguardo nos próximos vídeos.